Fala pessoal, galera do Super Concurso, estamos aqui na nossa segunda aula. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou seu professor de informática. Na aula passada, recapitulando, nós vimos o que é hardware, o que é software. Nós vimos os periféricos de entrada, de saída, os de entrada, os de saída, os de armazenamento. Nós demos uma boa olhada nos principais componentes do computador. Nós vimos o HD, a fonte, placa-mãe, memória RAM. Nós demos uma visão geral sobre o computador. Nas nossas próximas duas aulas, nós vamos agora estudar ainda mais a fundo o hardware e o software. Então, vamos junto. Desde já peço você que tiver dúvida, manifeste essa dúvida, não fique com a dúvida. Isso é muito importante para na hora da prova. Nós fazermos uma prova ali excelente, não é chutar, fazer com certeza. Então vamos para essa aula. Qualquer coisa, deixa aí no comentário, você que está no YouTube, sua dúvida, sua sugestão. A gente está aqui para cada dia mais crescer junto, tá bom? Então vamos lá para a aula de hoje. Na aula de hoje, show, vou botar aqui no slide. Vamos lá. Na aula de hoje, galera, a gente vai ver ciclo de máquina e clock. A gente vai entender o que é o ciclo de máquina e o clock. Vamos falar um pouco sobre os processadores. Vamos falar um pouco sobre as classes de computadores que existem. Nós também vamos falar sobre os tipos de corrente. E aí nós vamos também entrar já em seguida no componente de segurança que o nosso computador precisa. Então vamos lá. Antes de tudo, para a gente entender o clock, eu trouxe essa pequena tabela para a gente poder analisar o seguinte. Nós temos que ter, quando trabalhamos com o computador, nós temos que ter de cabeça essas medidas. Porque o quilo é muito conhecido, porque desde a escola a gente aprende a conversão de medidas, a gente aprende o seguinte, do quilo ao milímetro, ao milho no caso, né? Seria do quilo ao milho. Então ali se fosse trabalhar com quilo, eu tenho quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, decigrama, miligrama. E assim vai com metro, com outras unidades de medida. Só que o computador trabalha do quilo para cima, ou seja, ele vai quilo, mega, giga, tera, e penta e assim vai embora. A unidade de medida que a gente trabalha, por exemplo, que é muito usado na informática, é o byte. Então eu tenho kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Qual é a noção que nós temos que ter? Toda vez que eu ver o quilo ou símbolo K precedida de qualquer unidade de medida, está embutido ali o valor de 1000. Então, se eu tenho, por exemplo, KB, kilobyte, está embutido 1000 bytes. Nós temos que ter essa noção para a gente entender. Toda vez que eu ver o mega ou M, está embutido 1 milhão. Toda vez que eu ver o giga ou G na frente de uma unidade de medida, está embutido 1 bilhão. Toda vez que eu ver o tera ou T, está embutido ali 1 trilhão. Então a gente tem que ter essa noção. Pega essa tabela, copia, grava e não esquece. Isso aqui é muito importante para a nossa compreensão sobre o ciclo de máquina. Então, para a gente entender ainda mais, o que é o ciclo de máquina? Para a gente entender bonito aqui. O ciclo de máquina já não se usa mais, era a forma usada para medir o tempo de resposta de uma máquina. Então, para a gente entender o que era o ciclo de máquina, para a gente entender melhor. Eu pegava o computador e media mais ou menos em alguns segundos quantas respostas ou quanto tempo ele me demorava. E aí o que eu fazia? Em 2 segundos esse computador me deu uma resposta de 3 ciclos. Só que isso era muito discrepante, porque dava o tempo de 2 segundos e media, outro dava tempo de 3 segundos e media, não tinha um padrão. Então agora vai se estabelecer um padrão. Qual é o padrão? Clock. Então o que é o clock? Clock nada mais é do que a padronização do ciclo. Qual foi essa padronização? Foi a seguinte, eu vou pegar e vou ver qual a resposta, quantos ciclos essa máquina vai fazer
em 1 segundo. Beleza? Então, o clock nada mais do que isso. É quantos ciclos a máquina dá em 1 segundo. Então, um determinado comando que eu dar em 1 segundo, quantos ciclos ela demorou? Então, o clock da máquina é tanto. Então, para a gente entender melhor, entender o seguinte. A unidade de medida que eu uso para expressar o clock é Hertz. Então, eu tenho kHz, MHz, GHz, THz, sabendo daquela tabelinha que a gente viu lá no comecinho, que o mega, o quilo, o giga, o tera tem embutido um valor. Então, para a gente entender aqui, ó, bem claramente. Se eu falo que o clock do meu computador, o clock da minha máquina, é de 1 kHz, eu estou dizendo o seguinte, que em 1 segundo ele faz 1000 ciclos. Entendeu? Ele faz então 1000 ciclos por segundo. Se eu digo que a minha máquina, o clock dela é de 1 kHz, eu estou dizendo que em 1 segundo a minha máquina ela faz 1000 ciclos de máquina. Se eu digo que a minha máquina o clock dela é de 1 MHz, eu estou dizendo o seguinte, que em 1 segundo a minha máquina faz 1 milhão de ciclos. Beleza? É isso que a gente tem que entender. Hertz é a medida a qual meço o clock. E o que precede é o valor que está embutido lá daquela nossa tabela. Beleza? Então, o clock nada mais é do que essa padronização. Então, agora eu te dou um valor, eu digo quanto é o clock da minha máquina. Então, aquele que vê o clock sabe que em 1 segundo ela faz determinada quantidade de ciclo de máquina. Beleza? Tranquilo? Isso aqui é simples. A gente vai fazer exercício sobre isso. A gente tem que ter bastante atenção, que às vezes cai uma pegadinha. Mas você gravando aquela tabela do começo, entendendo isso, beleza. Vamos que vamos. Falando um pouquinho agora de processadores. Tem duas marcas assim impressionantes, que são os processadores mais usados, que é a Intel e a AMD. Hoje você olhando de cima para baixo, o final são as últimas versões, os últimos processadores que estão aí no mercado, da Intel e da AMD. Só recapitulando da aula passada que, qual é a função do processador? Exatamente essa. O processador é responsável por executar as instruções que é feita pelo usuário. Então aí são simplesmente esse esqueminha tá aí te dizendo aí os avanços dos processadores, beleza? A gente vai focar, os nossos exemplos todos são com o da Intel, mas também tem o da AMD, isso é só questão de curiosidade. Para você lembrar, quando você vê ali um Pentium, sabe que é AMD, Pentium Pro, você já sabe que está falando ali do Intel. Você vê ali, ó, K5, K6, você já sabe que é o AMD. Mas normalmente, se perguntar para exemplificar, ele não cobra nome de processador, mas para exemplificar, vai usar sempre ali da última geração, o i3, o i5, beleza? A gente vai ver um pouco mais à frente alguma coisa sobre o processador. Mas o que nós queremos falar mesmo sobre o processador é o seguinte. A gente sabe que o processador é responsável por executar as instruções do usuário. Isso, show, beleza. Mas nós temos que entender o seguinte. Existe algumas classes de processadores. Existe o processador simples, beleza? Eu vou voltar aqui no esquema para a gente entender aqui, ó. Você vai ver aqui, ó. Olha ali no Intel, que bonito, que lindo, ó. Você vai ver ali, ó. Pentium, ele vai descendo. Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Pentium D. Aí, ó, repare, tem agora Dual Core Duo. O que significa isso? Significa que existe hoje processadores que têm 2 núcleos, ou seja, que fazem o dobro do que um simples faz. Então, supondo que o meu processador ele tem um clock de 1 MHz. O que eu estou dizendo? Que em 1 segundo ele faz 1 milhão de instruções. Só que o meu processador ele é dual core. O que significa? Que agora ele tem 2 núcleos. Então, se o meu processador, o clock dele é de 1 MHz e ele é dual core, então na verdade ele não faz
1 milhão de instruções por segundo. Ele faz 2 milhões de instruções por segundo. Entenderam isso? Ele faz o dobro. E hoje nós temos o quê? O quad-core. O que significa isso? Um processador com 4 núcleos, que é exatamente esse que está aí na tela. Ele pega o processador dividido em 4 núcleos. Então, se eu falo que um processador quad-core, ele tem o clock de 1 MHz, o que eu estou dizendo para vocês? Que ele faz 1 milhão de instrução por segundo? Não. Eu estou dizendo que ele faz 4 milhões de instrução por segundo. Eu pego o clock de 1, se ele é quad-core, eu vou lá e multiplico por 4. Se ele é dual-core, eu vou lá e multiplico por 2. Isso aqui a gente precisa entender. Então, quando eu falo dual-core, são 2 núcleos, ou seja, ele faz o dobro do que um sozinho faz. Seu quad-core tem 4 núcleos, ou seja, ele faz o quádruplo do que um só faz. Beleza? Isso aí, ó, tem que estar claro na nossa mente. Não tem mistério. Descubro o clock do simples, dual-core, multiplico por 2, quad-core, multiplico por 4, e eu descubro quantas unidades, ou quantos ciclos o meu processador faz em um segundo. Eu descubro ali o clock exato dele, das instruções. Beleza? Então aqui, ó, quero trazer aqui para vocês esse exercício aqui para a gente brincar um pouquinho o seguinte. Olha só, vamos analisar ele com calma aqui, devagar. Ó, em um computador, todas as atividades necessitam de sincronização. O clock serve justamente a este fim, ou seja, basicamente, atua como um sinal para sincronismo. A medição do clock é feita em hertz. Olha só, tudo, ele está contando a historinha de que a gente acabou de ouvir aqui, acabou de aprender. A unidade padrão de medida de frequência, que indica o número de escoliações ou de ciclos que ocorre dentro de um determinado medida de tempo. No caso, segundos. Beleza? Então, o que ele falou até aqui, o enunciado? O enunciado está só contando a historinha. Se não aprova, você pega essa aqui numa prova. Isso vai lembrar de tudo que a gente acabou de falar. Beleza? Agora vem a questão em si. Por exemplo, o processador Intel Core 2 Duo com clock de 2,4 GHz executa, e aí? Aí você marca. A gente para agora e vamos analisar. Olha, o clock dele é de 2,4 GHz. Aí você vai olhar e fala assim, pô, mole. Corro lá na minha tabelinha, que já está gravada na cabeça, eu sei que giga é bilhão. E a resposta toda tem 1 bilhão, já matei 2,4 bilhões. Não é isso? Aí você vai lá, marcou isso aqui. Só que eu tenho uma notícia para te dizer. Tá errado. Mas por que, Matheus? Está ali, ó, 2,4 GHz. Gigahertz é bilhão. 2,4 bilhões por segundo, não é isso? Não. Por quê? Atenção no enunciado. Não é qualquer processador, não é um processador simples. É o Intel 2 Duo. Duo. O que é isso? 2 core. 2 núcleos. Ou seja, você pega, descobre qual é o clock dele, quantas instruções ele faz por segundo e multiplica por 2. Aí a gente vai achar a resposta certa. 4,8 bilhões de tarefas por segundo. Beleza? Então, a gente precisa analisar, a gente precisa ter atenção, a gente precisa entender o que o enunciado está pedindo. Principalmente, falou de clock, foca em qual é o processador que ele está falando. Falou de clock, eu vou procurar se é dual, se é quad-core. Falou de clock, eu vou ver lá o que está vindo antes do hertz, se é giga, se é quilo, se é tera. Nós precisamos ter isso claro na nossa mente para a gente não cair nas pegadinhas da questão. Beleza? Então aí, ó, tranquilo para a gente resolver uma questãozinha dessa, cair na prova. Então vamos que vamos. Vamos agora falar sobre as classes dos computadores. Eu tenho aqui esse primeiro computador, que é o computador que normalmente nós nos deparamos no ambiente de trabalho. Hoje em casa, dificilmente se acha um computador desse. E qual é o computador esse? Esse é o desktop. Beleza? Então, desktop
computador de mesa. Esse é esse tipo de computador. Então, toda vez que você se deparar numa questão desktop, é esse computador que ele está falando. Ele está falando de um computador composto dos periféricos de entrada, teclado, mouse, o mais básico, teclado, mouse, como periférico de saída, o monitor, beleza? E composto também do gabinete. É o básico. Falou desktop, você tem que pensar no computador desse, teclado, mouse, tela e o gabinete. É o basicão. Beleza? Então toda vez que você ouvir desktop é exatamente esse aqui. Nós temos aqui outro. Esse aqui é um pouco mais novo. Esse aqui é o i1. Tudo em um. Ele é semelhante ao desktop, só que ele não tem a presença do gabinete. O gabinete, ou melhor, as peças que estariam dentro do gabinete, qual é? Placa-mãe, HD, memória RAM, tá tudo embutido na tela. Então eu só tenho tela, mouse e teclado. Então caiu na questão, por exemplo, qual é o hardware que não faz parte do i1? Teclado, mouse, monitor, gabinete. É o gabinete. O i1, o fato dele ser um i1, a característica dele ser um i1 é não ter o gabinete como desktop. Está tudo ali comprimido, embutido na sua tela, beleza? Nós temos aqui também esse aqui, é o mainframe. O que é o mainframe? É um supercomputador de alta capacidade de processamento. Ele é muito usado para mineração de dados, para análise de dados. Então ele é um supercomputador. Dificilmente, se você não é da área de informática, dificilmente você vai lidar com um desse. Mas é para nível de conhecimento, a gente ter ciência de que existe os mainframes, beleza? Então vamos que vamos. Aqui, galera, nós temos os portáteis. E aí os portáteis, eles são muito parecidos, só que nós temos que agora amadurecer um pouco nosso pensamento. Por exemplo, eu tenho aqui um netbook, eu tenho aqui um notebook e eu tenho aqui um ultrabook. Aí você fala, Matheus, isso aí para mim é tudo igual. Não é bem assim. Então agora chegou a hora de a gente amadurecer um pouco na concepção desses hardwares, beleza? Então vamos lá. Netbook. A gente já pega ali o prefixo net, vai nos lembrar o quê? De internet. O netbook é justamente isso. O netbook ele é um portátil. Então todos eles, netbook, notebook, ultrabook, ele tem a característica de quê? Portabilidade. Eles foram criados para ser transportado de um lugar para o outro. Falou em transporte, computador para ser transportado, é essa classe, a classe portátil, beleza? Só que eu tenho ali o netbook. Para que eu quero o netbook? O netbook ele foi feito especialmente, ou ele foi feito quase que 90% para você trabalhar com aplicações da internet. O netbook não foi feito para você botar programa no seu notebook, não foi feito para você botar jogo nele, ele foi feito para você usar ele para acessar aplicações da internet. Então, vamos lá, por exemplo. Agora eu tô trabalhando na minha empresa, beleza? E aí agora eu tenho que me deslocar de um lado para o outro. Só que eu tenho que sempre estar ligado no sistema da empresa que é online, para prestar relatório, para abrir e fechar chamada. Então, o que eu aconselhava? Netbook. Se você usar apenas para aplicação online, netbook ele é um indicado, beleza? Aí vamos lá, o que nós temos também? Nós temos ali o notebook. O notebook, galera, ele já é o seguinte, ele é um pouco mais robusto, um pouco maior, e ele foi feito justamente para ser o computador portátil. E aqui que está a diferença.
O outro não foi feito para ser um computador, ele foi feito para ser portátil e você ter acesso à aplicação da internet, netbook. O notebook, ele não, foi feito para ser um computador portátil. Então ele vem com a maior capacidade de memória, maior capacidade de armazenamento. Para quê? Para você, aí sim, baixar programas, trabalhar ali de forma offline, para você ali realmente ter um computador portátil. Só que o que acontece? O tempo vai passando, se você parar para observar, os notebooks estão ficando cada vez maiores e até de certa forma incômodos para transporte. Por quê? Pensa comigo. Se eu quero transportar algo para ser transportado, então o que eu vou fazer? Eu vou carregar numa mochila, eu vou carregar numa bolsa, só que os notebooks hoje têm se tornado tão, como eu posso dizer, tão bons e tão potentes que automaticamente o tamanho cresce. E o tamanho crescendo já não cabe mais na minha mochila direita, eu tenho que comprar uma mochila maior, eu tenho que comprar uma pasta separada. Então, vendo isso, aí lança agora o que? O Ultrabook. O que é o Ultrabook? É um notebook, só que bem compacto, fino, extremamente para encaixar em qualquer lugar. Então ele veio dizendo assim o seguinte: é possível você ter um computador potente e ao mesmo tempo portátil. Beleza, galera? Então, ó, recapitulando aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, recapitulando aqui. Desktop i1 mainframe. Desktop, tela, teclado, mouse, gabinete. i1, tela, teclado e mouse. Não tem o gabinete. Mas, Matheus, o HD, a memória RAM, tá tudo embutido dentro do monitor. Beleza? Mainframes, supercomputadores de alta capacidade de processamento. Netbook, feito para você ter acesso a aplicações via internet, aplicações online. Notebook, feito para você ter a mesma capacidade de armazenamento, processamento do que um computador. Então você pode usar tanto para aplicações online como para aplicações offline, baixando software, baixando programas e tudo mais que você precisar. E o Ultrabook é um notebook, porém com a capacidade maior de portabilidade, de você poder levar ele para qualquer lugar. Beleza, galera? Então a gente já vai entrar em tipo de corrente. Vamos aqui dar uma pausa para você agora assimilar. Então, nessa pausa, o que você vai fazer? Vai lá, bebe uma água, anota a tabelinha, volta lá no probleminha do clock, beleza? Então você vai lá, volta lá. Poxa, entendi, não entendi. Não é assim, não é. Não tem mistério. Gravou a primeira tabelinha, vai conseguir gravar qualquer coisa do clock. Beleza? Então vamos lá, dar uma pausa e já já a gente volta com a segunda parte da nossa aula. Beleza?